Boa noite a todas, todos e todes. É, Me chamo Débora, sou uma mulher preta de pele clara, tô com o cabelo cacheado, preso em cima, um coquinho, acobreado, blusa branca. Primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo nessa masterclass. Agradecer a Specine também por esse espaço. É muito importante a gente estar aqui ocupando esses espaços, falando sobre é, ser consciente no set de filmagem, né? Assim, acho que é, é um interesse geral e, ao mesmo tempo, também um ano muito importante, onde a gente teve a COP no Brasil, né? Onde a gente teve várias decisões assim muito importantes e que foi mostrado uma intenção mundial em tentar reverter, né, um pouco essa crise climática que a gente está passando. A gente vai falar um pouco sobre disso ao longo do processo aqui. Espero que vocês curtam. é, Participem aqui no chat. No final a gente vai abrir para perguntas. É, então vamos lá. Vou colocar aqui a apresentação e a gente tem alguns momentos interativos aqui que eu vou precisar fazer aqui um pouco da ajuda de vocês para isso, tá bom? Nessa interação. Deixa eu ver aqui. Ok. Queria começar falando um pouco sobre mim, né? Sobre como eu cheguei aqui. Eu sou uma pessoa mais uma das pessoas que veio do Nordeste para São Paulo, em busca de novas oportunidades, né? Me formei em publicidade, já trabalhei com marketing, agência de publicidade. E nessa minha andança em São Paulo, eu tive que fazer vários tipos de trabalho, assim, para poder é, me colocar, me recolocar no mercado, né? Tive uma oportunidade de entrar no audiovisual, é, mas assim, acho que todo mundo sabe a voracidade da cidade, como é difícil, a gente enfrenta vários percalços, em vários momentos a gente pensa e repensa se a gente deveria estar ali, né? Então, em meio a esse meu trajeto, meio da pandemia, eu estava pronta, fiz a minha mudança para Aracaju, sou de Aracaju, Sergipe, fiz a minha mudança de volta e eu pensei que, assim, eu precisava ter um propósito na minha vida, assim. Eu me perguntei muito por que que eu tinha que estar ali, né? Por que que eu estava trabalhando tanto, assim? Qual era o meu propósito? E aí eu fui desbravando outros caminhos. Mas não durou muito tempo, porque a Cris Chacon e o Carlão Busato me convocaram, me puxaram de volta para São Paulo com uma missão, né? Que foi dada a mim, assim. Então, achei super importante trazer isso para vocês, assim, que a minha história dentro do ECG começa junto com a história da Surreal, que nasceu em meio à pandemia, com o propósito de produzir de uma maneira diferente. A Surreal colocou nas minhas mãos a missão de cuidar das pessoas. Então, o propósito da Surreal era fazer uma produção audiovisual que olhasse para os fornecedores, que olhasse para quem trabalha ali dentro, que fosse mais responsável na produção. Então, essa sou eu aqui, despida, transparente, como é, a gente deve ser a partir de agora, trazendo um pouco da nossa realidade mesmo, né? Relacionado aos direitos humanos, ao meio ambiente, como é que a gente tem tratado isso é, no nosso dia a dia, né? Então, hoje a gente tem. Deixa eu só iniciar o tempo aqui para não me perder, que eu gosto de falar bastante. Então, ser responsável, né? Assim, muita gente falou sobre respeito, né? Sobre diversidade, sustentabilidade. Eu queria começar falando sobre ser responsável, assim. É, Hoje a gente passou anos fazendo várias coisas de forma irresponsável, né? A gente jogava lixo
pela janela, via gente, era comum jogar, andar na rua, jogar lixo na rua. Tem várias coisas que hoje em dia, assim, é impraticável, né? E já era antes, e assim, a gente está passando por uma reeducação, reeducação em várias formas, né? Então, é um processo. E a partir do momento que você para pensar, é, antes de agir, você já está sendo responsável. A partir do momento que a gente está aqui hoje, agora, pensando em como ser responsável no set, já somos todos conscientes e responsáveis, né? O que eu quero dizer é que sustentabilidade é algo que é muito difícil da gente atingir, mas que a gente está caminhando para ela, né? Então, o termo sustentabilidade é algo que a gente precisa conseguir utilizar os recursos, né, por um longo tempo sem esgotar, né, os recursos naturais. Então, é, vocês vão ver aqui, eu vou dar alguns exemplos que muitas vezes a gente vai nadar, vai conseguir reduzir o máximo e a gente sempre vai gerar um impacto. Então, a gente precisa mitigar esses impactos e estar o tempo todo correndo atrás disso. Então, é, eu vou trazer aqui para vocês ao longo da apresentação vários exemplos, né, do set responsável. Vou citar várias vezes o set responsável da Surreal, porque ele vai trazer alguns indicadores e práticas, exemplos práticos de erros e acertos dentro desse processo, né? E assim, a partir de agora não é uma receita pronta, não é uma coisa como deve ser feito, não tem uma receitinha de bolo para isso. A partir de agora é o momento da gente abrir, se juntar e entender novas formas e evoluir esse processo. Vou trazer até onde estamos agora. E a partir daqui eu acho que é um novo começo, né? Acho que para todos nós. Aqui a gente traz uma linha do tempo de como foi o nosso processo, né? A Surreal, ela nasceu em janeiro de 2021, no meio da pandemia. Foi uma coisa, assim, que foi um desafio muito grande, assim, porque a gente tava... Quem lembra as marmitinhas dentro de set, a gente teve muita dificuldade, né? Fazia muitos testes para poder filmar, quando já estava podendo filmar, né? Então, a gente passou por um desenho da atuação do set. Então, a gente conversou com diretores de produção, com pessoas da área e com especialistas em ESG. Então, pessoas da parte ambiental, da parte de direitos humanos, para poder desenhar um processo dentro de set. Então, como é que a gente vai cuidar dos resíduos em set, como é que a gente vai fazer uma compensação de carbono, como é que a gente pode evitar assédio dentro do set. Então, tudo isso a gente foi entendendo ao longo do processo, antes do nascimento da Surreal, para poder elaborar nossos documentos, né? Código de conduta, nosso manual de produção, né? Para mostrar como é que a gente deveria produzir dentro da Surreal. Então, antes disso, a gente teve alguns jobs onde a gente conseguiu fazer os primeiros sets com gestão de resíduo, compensação de CO2 e também análise de resultados. A gente se reuniu com diretores de produção depois do set para saber o que funcionou, o que não funcionou. E, enfim, a gente conseguiu, entrar no compromisso, ser signatários do Pacto Global da ONU. Então, a gente nasceu enquanto produtora a Surreal Hotel Arts nasceu enquanto uma produtora com um site responsável, já sendo signatários do Pacto Global. E eu quero trazer para vocês aqui o que significa isso, né? Porque a maioria não sabe mais ou menos o que isso quer dizer. Então, dentro dessa configuração que a gente tem da COP, de governo, de tantas frentes, né, que estão procurando novas formas de fazer para que a gente ajude, né, o meio ambiente e consiga permanecer por mais tempo nesse planeta. É, Pacto Global, ele nasceu, é uma organização da ONU, e nasceu para direcionar as empresas.
porque entendendo que as empresas causam um grande impacto, né, nos direitos humanos. Então, assim, tem uma série de etapas para você entrar no Pacto Global. Então, a gente tem que submeter a pretensão para o compromisso, assinar uma carta de compromisso. Então, isso, a alta liderança da Surreal, todo ano assina uma carta de compromisso. E a gente alinha nossas estratégias e operações. Então, o sete responsável é um fruto disso, né? A gente alinha todas as estratégias da empresa com os 10 princípios universais, que eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Então, a gente estabelece metas, a gente faz um reporte para o pacto todo ano, que é o COP, né? A comunicação de progresso. Então, é um compromisso que é super sério que a gente tem com a Pacto, e a gente tem uma participação ativa nas reuniões. Então, um lugar norteador para as empresas para entender como avançar nas metas, né? É, a gente usa os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como guia. Então, quando a gente vai traçar nossas estratégias, os processos internos, a gente decide quais ODS a gente precisa focar. É, não é possível uma empresa focar em todos, assim. Geralmente a empresa foca em sua área de atuação. Qual o maior impacto dentro do audiovisual? Vocês falaram aqui, né? Então, tem a parte relacionada a respeito, diversidade, né, que está dentro de direitos humanos. Então, a parte ambiental, né, porque a gente gera muito resíduo. Então, a gente focou nesses ODS. E os princípios universais que eu falei são 10 princípios que está dividido entre direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, certo? Então, nossa participação no Pacto Global, nosso compromisso, além do nosso compromisso, a gente é parceiro pro bono do Pacto Global. Então, a gente já fez esse. Eu vou passar aqui o link para vocês depois, desse mini doc que a gente fez em 2023. Que chama Voz da Juventude. Não vai dar muito tempo da gente passar aqui agora, mas depois eu vou passar, tá? É, e a gente procura se encaixar no meio disso tudo, porque tem empresas de todos os segmentos, então são mais de 2.000 empresas e organizações no Brasil. E a maioria delas são empresas de indústria de automóveis, bancos, serviços públicos. É muito difícil a gente se encaixar ali enquanto uma produtora audiovisual. Quando a gente entrou, só tinha gente, inclusive. Então, assim, era muito difícil, e é uma das coisas que a gente sempre procura o pacto para entender como se organizar, porque às vezes a gente escuta casos relacionados à energia limpa, como é que a gente pode fazer uma energia limpa dentro de um set. Eles trazem num nível global. Então a gente vai pegando, tentando pescar uma coisa ou outra ali para poder trazer para o audiovisual. Mas é sempre muito importante essa participação no Pacto Global por conta do compromisso que a gente tem mesmo e de estar ligado com o mundo inteiro, né? E entender para onde a gente tem que olhar. Mas e o audiovisual, né? É, que tipo de decisões a gente toma antes, durante e após um set todos os dias? Em que elas impactam? Como mudar o rumo e ser mais responsável em nossas produções? Acho que a partir daí a gente vai conseguir respirar um pouco, entender, enxergar. Acho que é o tipo de pergunta que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Então, nosso conteúdo vai se basear nos direitos humanos, no meio ambiente e na importância de comunicar e engajar. Na importância desse momento que a gente está fazendo agora aqui. É, e todo o conteúdo vai ser embasado nos indicadores e metas da Surreal. Então, a gente tem alguns indicadores da própria Ancine, pegando minha colinha aqui, da própria Ancine, a gente tem os indicadores do Brasil, a gente tem indicadores um pouco mais específicos da Surreal, que a gente pode tentar entender mais ou menos onde é que a gente está, né? Então, é super importante a gente
entender esses processos e a importância disso, de estabelecer essas metas. Então, a gente faz pesquisa de clima dentro de SET, que ajuda a gente a entender onde a gente está, se a gente está acertando, se a gente acabou esquecendo, focou muito no meio ambiente e esqueceu outro assunto aqui. Então, é, vamos usar bastante indicadores ao longo do processo aqui, tá? Vamos começar pelo direitos humanos, né? É, os direitos humanos, a gente sabe que eles asseguram que todos os indivíduos possam viver de forma digna, né? O que é forma digna? É um trabalho digno, é que tenha moradia, que tenha direito à saúde, educação, liberdade de expressão, justiça social, igualdade, segurança. Então, como é que a gente olha isso para dentro do audiovisual, né? Então, o audiovisual, a obra, atinge milhões e milhões de espectadores, né? E quem está por trás disso, né? A gente teve a pesquisa recente, né, que saiu bastante aí nas redes sociais, da Oxford, que mais de 600 mil empregos diretos e indiretos foram gerados em 2024. A gente tem esses dados e tem os dados de que 60% é do Sudeste, né? Então, mais importante ainda, a gente está aqui e naquela primeira pesquisa a gente viu que a gente tem uma boa quantidade aqui, deixa eu até ver aqui. Bastante gente do Sudeste, estava com 50% de pessoas 60% de pessoas do Sudeste. Tá aqui a nossa amostra, né? Então, acho que é muito importante a gente estar aqui agora e enquanto população do Sudeste ser espelho e, e trazer essa transformação do mercado audiovisual, né? Fazer essa força. Então, o impacto audiovisual nas equipes, né? A gente viu ali que vocês mesmos falaram, então, representatividade, respeito e trabalho digno, né? Quando a gente pensa dentro dos direitos humanos, eu acho que isso é a parte que mais acaba afetando, né? Os direitos humanos, assim. A gente tem muito set com horários ultrapassados, né? Então tem questão de alimentação, tem várias coisas dentro do set que a gente precisa tomar um cuidado, assim, né? Cuidado com as pessoas, né? Cuidado com assédio, com racismo, cuidado com as equipes em geral, né? Então, vamos fazer um retrato aqui do audiovisual. Como está a representatividade dentro do audiovisual? A gente tem aqui, segundo a Ancine, 58,8% homens, 59,5% pessoas brancas. Não tem representatividade, né? Assim, quando a gente vê que no Brasil mais a metade são pessoas pretas e pardas, por exemplo. Então, a gente tem os dados aqui, trouxe dados da Surreal, da Ancine, de São Paulo e do Brasil, para a gente ter um recorte. É aqui que a gente tem que se guiar, né? Tem que existir representatividade dentro dos sites. E esses dados aqui é, precisam nortear, né? Nortear na hora da contratação, nortear depois do set, entender o que precisa ser feito para que a gente traga representatividade para o set. Aqui a gente tem uma representatividade por gênero, né? Que dentro da Surreal a gente tem representatividade não binárias, né? Que a gente faz dentro do recorte das nossas equipes, essa pesquisa. Mas assim, em outras plataformas a gente não tem nenhum dado sobre isso. Então, quando a gente fala de respeito, né? A gente traz respeito. Eu queria ver com vocês um acesso de novo naquela parte ali nesse QR Code. É o mesmo link que está no chat. Vou reenviar no chat para quem chegou agora. A gente tá com novos.
Novos participantes, pessoal, o chat é esse aqui. O link é esse aqui, perdão. Só entrar. Pronto. Quem aí já sofreu ou presenciou algum tipo de assédio em set de filmagem? Assédio, preconceito? 67%, 69%. É bem comum, né? Bem comum. Vamos lá. Vamos voltar então. Estamos com um dado aqui, né? 90% de profissionais do audiovisual da América Latina já sofreram algum tipo de assédio ou violência durante o trabalho. É, 95% de pessoas trans já sofreram algum tipo de assédio. 87% de mulheres. Homens, 70%. Então, assim, é um número bem grande, bem preocupante, né? A gente já presenciou algumas coisas, eu vou trazer alguns fatos aqui que vai parecer bem familiar para muita gente. Então, como é que a gente consegue criar um ambiente seguro e saudável, né? Como viabilizar e estimular a diversidade dentro do set? A gente tem esse movimento Me Too, né? Que, na verdade, ele nasceu em 2006, com a Tarana Burke, é, mas esse termo foi criado para apoiar sobreviventes de violência sexual, especialmente mulheres negras de comunidades de baixa renda. Só que em 2017 teve um movimento mundial, né? Que todo mundo começou a falar, trouxe o quanto a dimensão do problema veio pra gente mundialmente em 2017, né? Graças a uma acusação sobre assédio sexual. E aí, muita gente tá sabendo disso aí. Então, a partir disso aí, em 2018, teve uma cartilha anti-assédio do audiovisual, que foi assinada por algumas organizações, como a APRO, a Brave, o Sindicine. Em 2020, teve, a criação do movimento Me Too no Brasil, né? Eu trouxe essas datas e muitas outras que estão aqui, que são datas, que eu consegui mapear, assim, mas é, o que eu queria mostrar é que, assim, a maioria delas foram criadas, termos, movimentos, cartas de compromisso, discussões através de uma denúncia. Então, a gente teve uma denúncia, teve um caso, alguém falou, o movimento aconteceu. Às vezes adormece, passa um ano, acontece de novo. E assim, isso eu trago isso para falar que o despertar provoca a falativa. E isso é um papel nosso de estar o tempo inteiro se vigiando, né? Vigiando os outros, cuidando uns dos outros nesse sentido, porque todos somos possíveis assediadores, inclusive, né? Então, estamos aqui fazendo esse movimento também. Então, como ser uma pessoa ou empresa guardiã dos direitos humanos? A gente tem um papel da governança, né? Que é o papel que a Surreal fez quando abriu a empresa. Então, assim, essa questão de você ter um manifesto público é algo que o Pacto Global direciona que todas as empresas façam e assinem isso. Porque a partir daí, todas as cadeias de produção, né? Todos os seus fornecedores, a comunidade que te envolve, as pessoas que trabalham na empresa, todas elas entendem que nessa empresa não é tolerado nenhum tipo de assédio, que nessa empresa tem um canal de escuta
para qualquer tipo de assédio ou preconceito que ocorra nela. Então, o Código de Ética e Conduta também protege as pessoas e a empresa, né? Os manuais, os processos internos. Mas para isso, a gente também teve que ir atrás de profissionais especializados, né? Porque a gente nunca sabe o que fazer quando algo acontece, né? Então a gente vai procurando as pessoas e é importante esse movimento que veio surgindo também para que as pessoas entendam o que é de fato um assédio, o que é que eu posso fazer nessa situação, quais são os meus direitos nisso tudo, né? Então, né, nesse momento eu falo também qual é o papel da empresa e das pessoas nisso tudo, né? Porque eu acho que o papel da empresa é trazer um lugar seguro, trazer espaço para todas as vozes, né? Trazer o canal de escuta, fazer ações anti-assédio. Então, ter uma medição de clima da empresa para entender, porque nem tudo chega até a gente. Por mais que a gente tenha um canal de escuta, às vezes é muito difícil a gente entender como foi esse set, né? E às vezes as pessoas estão tão acostumadas a tudo ser sempre daquele jeito que, é normal, mas não é normal. Então, a gente tem embaixadores ESG dentro da produtora também que conseguem ser nossos olhos também para isso, né? Então, tem o papel da empresa e tem o papel da pessoa também, de participar, de falar, de ir atrás. A empresa tem que dar o espaço para as vozes, mas as pessoas têm que ir atrás e falar, né? Dividir, mover, contaminar, dividir com outras pessoas. Aqui eu queria passar para você, é muito rápido, um bate-papo anti-assédio que a gente implementou. A gente já está fazendo, já faz mais de ano na Surreal. Então, todos os projetos de publicidade, a gente faz esse bate-papo anti-assédio. É, a gente achou importante trazer ele aqui porque tem coisas muito pequenas que a gente não se dá conta. Parece claro o que é, mas pensando bem, às vezes não é tão claro assim. É, vou deixar que ela se apresente aqui. Meu nome é Raquel Lemos, eu sou advogada. Eu sigo o processo de produção, desde a concepção até a entrega, até o produto final. E com o privilégio de atuar nesse ecossistema, tanto em produção de visual de conteúdo original, quanto publicidade. A convite de uma iniciativa corajosa da Surreal, a gente vem no movimento de construção desses sete responsáveis, em cima de um estudo de dados latino-americanos que demonstram que 60% do gênero e extensão feminina que atua e que serve ao audiovisual sente receio de ocupar os espaços de trabalho. E esse índice sobe para 90%, no sentido de que essas pessoas já experimentaram, já atravessaram alguma experiência assediosa dentro do nosso ecossistema, dentro dessa indústria criativa. E uma das boas práticas que a gente pode aplicar em SET, que eu sempre recomendo e indico, é a prática do check-in, não de equipamento, luz, técnica, som, diária, tempo, cronograma, o figurino, mas o check-in da equipe. Então, quais são os códigos de comunicação que a gente vai construir ali. Então, de autovigilância constante, de compreensão de que a maneira como eu me comunico pode ser a maneira com a qual você não escuta. A tua escuta é lúdica. Então, do que eu falo, você escuta em dois universos imensos, uma produção, cara. Então, vale a pena sempre repisar. Ficou claro o que eu pedi, tá nítido o que eu trouxe aqui, ficou alguma dúvida sobre por que a gente tem esse tempo de produção, por que esse esforço é necessário, porque aquilo que é claro para mim pode ser absolutamente nublado para quem está escutando. Né? E aí esse é o lugar em que a violência se instala. O assédio moral, juridicamente, ele é uma soma de condutas, é uma repetição de condutas que podem acontecer de forma gestual, falada ou escrita. Então, eu costumo dizer que ele é um mosaico de condutas violentas e que podem ser agressivas, o tom de voz, o grito, a humilhação, mas elas também podem acontecer de forma velada. O gesto, alguém que chega para uma reunião e você se levanta, o constrangimento de alijar, de não te convidar para convívio social, não todos vão almoçar, falando não convidada. Você vai compondo uma situação que causa uma sensação de desencaixe profissional. E o que é importante da gente compartilhar nesse rápido encontro aqui
é que não exige a figura da hierarquia. Então, isso pode acontecer numa relação com o seu par de função, que é a mesma função hierárquica que você dentro daquela produção ou dentro daquela diária, e também pode acontecer dessa violência acontecer de um profissional que hierarquicamente no projeto ocupa uma posição que está aquém da sua. Ou seja, somos potenciais assediadores, independentemente do espaço que a gente ocupe dentro do projeto. A primeira tarefa de qualquer profissional do audiovisual, independentemente do momento de carreira, é esse lugar de estado de autovigilância. De que somos potenciais assediadores, na maneira como a gente se comunica, na maneira como a gente se relaciona, na pressão que a gente carrega para uma entrega diária. O segundo movimento é entender que dentro desse ambiente coletivo somos todos testemunhas de condutas absolutamente inapropriadas. E a terceira iniciativa, que é fundamental, é esse lugar de compromisso das produtoras com o processo da formação, da informação das condutas assediosas e de não pacto de tolerância. O que é o exercício de acolhimento de uma produção? Esse acolhimento pode ser horizontal, que é estamos na mesma função dentro de um projeto, com experiências diferentes, com repertórios profissionais diferentes. Ele pode acontecer com um entrante, alguém que está ingressando no mercado. Esse entrante pode ser alguém que está inaugurando um momento de carreira ali, ou que tenha pouca experiência, ou um profissional que está mudando de área dentro do processo de produção. Então, esse preparo, que também é da liderança, de como eu recepciono, de como eu entendo a bagagem, o repertório social, econômico, profissional, acadêmico ou não acadêmico, de uma indústria que é muito pragmática, que a gente aprende muito vendo fazer, ver fazer. Então, esse ato da generosidade do ver fazer, para mim, é um grande ato de inclusão. Não é só transmitir o conhecimento, mas como transmitir esse conhecimento e como desenvolver essas pessoas. Isso não é meu, né? Isso é Krenak. A gente passou da fase de desenvolvimento, a gente precisa entrar na fase do envolvimento. Cada produtora tem sua infraestrutura. Dentro da Surreal, a crença é de que a coragem pode acontecer em fragmentos. Então, esse profissional, mesmo tendo recebido treinamento, trabalhando no ambiente seguro, pode se encorajar a denúncia depois do encerramento do vínculo com o projeto. Isso o site fica disponível para recepcionar essa denúncia, independentemente do laço com aquele projeto, com a entrega já ter acontecido ou não. Além disso, essa denúncia vai ser sempre acolhida, se por escrito, por e-mail, ou se ela de fato acontece no ambiente de informação, a liderança responsável reporta a coordenação. Isso é tão importante a gente reforçar que esse ato de coragem vem com um ciclo de segurança que a produtora oferece, de que qualquer meio que essa denúncia for recepcionada, ela será recebida com muita seriedade e com a confidencialidade necessária para que a vítima também se sinta confortável e encorajada a reportar o que ela atravessou, com a segurança de que denúncia é não retaliação. Você não vai enfrentar nenhum constrangimento de novas oportunidades de trabalho ou de novos convites de trabalho. Acho que esse é o grande receio. Se eu reporto, depois não tenho uma segunda oportunidade. Se eu viro um profissional problema no meio de produção. E é justamente esse lugar que a gente precisa quebrar. Eu acredito muito nisso, a coragem é um lugar contagiante. Tem que ela abre esse espaço para as pessoas entenderem o trabalho que vem sendo feito pela produtora, a franqueza do trabalho. A gente também tende a não atrair talentos com características de ausência de limites. Legal. Só voltando aqui. Acho que é isso. Essa é uma ação uma das ações anti-assédios que a gente faz dentro do set, né? A gente disponibiliza o canal de escuta, tem o código de ética que a gente sempre envia. Acho que é super importante isso, assim, acho que não sei como bateu em vocês, mas toda vez quando eu escuto, eu acho que é super importante a gente escutar sempre. é, Tem algo que me reacende, assim. Então. É um papo que é muito importante que a gente mantenha no nosso dia a dia, que a gente se vigie, né? Vigie os outros, se cuide e se vigie os nossos atos também, né? Queria falar um pouco Meu nome para vocês do canal de escuta, né? Que recentemente passou por algumas mudanças. E isso é graças aos nossos indicadores, assim. Então, essa necessidade de procurar um profissional para poder direcionar nossas ações, né? A gente nunca vai estar pronto. Então, vou trazer sempre aqui alguns exemplos de evoluções de processos, né? Então, aqui em 2021, a gente já nasceu com um canal que chamava Canal de Denúncia, e era através do e-mail. E a gente entendeu que
a gente teve um total de 0 denúncias através dele e a gente entendeu que já é muito difícil uma pessoa tomar essa iniciativa de denunciar qualquer coisa. E imagina através de e-mail. Ou se, de forma. Se você quiser fazer de forma anônima, vou fazer um e-mail diferente, e mandar. Então, assim, eram muitos steps, né? Então, em 2023, a gente criou um formulário anônimo para o canal de denúncia. Só que a gente teve 0 denúncias até então. Quando foi em 2025, a gente teve nesse mesmo formulário algumas denúncias. É, nesse momento, a gente conseguiu desenhar da melhor forma, conseguiu mitigar da melhor forma e pegou a denúncia, convocou o comitê de ética, chamou a Raquel para um papo para entender como é que a gente poderia reparar o ocorrido, né? Então, acho que é importante a gente, para além de ter esse canal, né, a gente poder também reparar rapidamente o ocorrido, né? Mas para isso a gente entendeu que o formulário era anônimo e muitas das pessoas não se identificaram. Como é que eu vou falar para essas pessoas que a gente está olhando por isso? Como é que eu vou falar para a pessoa que a gente está aqui para se a pessoa precisar de alguma coisa? Como é que eu vou falar para a pessoa como é que ficou esse caso, né? Então, por conta disso, a gente lançou um formulário protocolado. O nosso formulário está disponível no site. Muitas denúncias acontecem anos depois. Tô exagerando, talvez, não sei, mas assim, na hora, ninguém pensa assim, vou denunciar agora, né? Poucas pessoas. Então, é importante que a gente deixe esse canal aberto para essa pessoa que trabalhou com a gente, passou alguns anos, e ela pode acessar a gente em qualquer momento, de qualquer lugar, através do nosso site. E a gente trouxe essa mudança sobre canal de escuta, porque a gente recebe, está aberto para receber vários tipos de ocorrências, né? E a gente tira um peso também. Acho que a gente, quando a gente fala de canal de denúncia, a Raquel até falou sobre isso, não é sobre retaliação, é sobre a gente entender o que aconteceu, a gente entender pela lei o que deve ser feito, né? Porque aquela questão da justiça com as próprias mãos, assim, também, né? Tem uma linha muito tênue ali que a gente precisa cuidar das pessoas. Então, é, tem que ouvir todos os lados, tem que ouvir profissionais, né? Tem que entender o que é que ocorreu. Então, quando a gente traz esse peso de denúncia, acho que as pessoas também ficam com medo no qual consequência que isso vai ter, né? Na vida da pessoa. Então, outro termômetro, né? Outro norteador que tem um papel de farol muito importante para a gente é a pesquisa de clima que a gente faz para os fixos da Surreal, que é anualmente, e para a equipe freelancer. Então, pesquisa de clima é entender o que é que a pessoa está achando daquele espaço. Se ela tem algumas perguntas como você achou que esse set foi acolhedor? Você se sentiu respeitado dentro do set? Isso a gente manda e é uma pesquisa que é completamente, não é obrigatória, né? Então, a gente tem alguns dados aqui sobre clima de set, e a gente viu que, principalmente nesse período de 2025, a gente teve nossa primeira nota de péssimo, de clima de set. Então, é um recorte mesmo, assim, mesmo que a gente tenha poucas respostas, porque não é um formulário obrigatório, né? As pessoas, a gente sugere que as pessoas respondam, pede que as pessoas respondam, e isso é muito importante que as pessoas respondam, inclusive, gente, respondam pesquisas, assim. Eu acho que, principalmente se algo você sentiu algo ali que você precisa dividir, sabe? Eu acho que é importante para a gente mensurar, para a gente entender, para poder mudar.
e elas são levadas a sério, assim. Elas são vistas todo ano. A gente consegue entender e saber qual é a nossa prioridade do ano que vem. Então, a gente viu que a gente teve um recorte, né, do clima de sete através dessa pesquisa. É, então, voltando para o que a gente falou, né? Como ser uma pessoa ou empresa guardiã dos direitos humanos. A gente tem aqui o papel da governança, né? A gente tem aqui o espaço para todas as vozes que foi estabelecido, mas são todas as vozes mesmo? Que vozes são essas que chegam nesses espaços? Como é que a gente abre espaço para todas as vozes, né? Então, a gente precisa de um set diverso, né? A gente criou na Surreal uma agenda representativa, um programa de aprendiz e o Censo do Sete que eu vou falar aqui para vocês agora. Trazendo um recorte sobre representatividade no SET, dentro da Surreal, a gente sempre conseguiu fazer o censo das nossas equipes internas, porque a gente tem uma relação mais próxima e duradoura, né? As equipes do SET, a gente fica com as equipes durante 2 semanas e é tudo muito rápido dentro do trabalho com publicidade, então às vezes é mais difícil a gente conseguir esse recorte. A gente já tentou algumas formas cadastrais, mas em 2021, a gente não tinha dado nenhum sobre essa representatividade. Apenas o que a gente vê, né? A gente olha e fala, ai, não vi nenhuma pessoa X, não vi nenhuma pessoa Y. Mas você ter esses dados quantitativos é muito importante para que a gente possa, para que seja mais palpável, e falar, ó, isso aqui, né? A gente precisa mudar é isso. A gente precisa de mais pessoas pretas. A gente precisa, sabe? Precisa de mais mulheres. Então, a gente criou em 2021 a criação da agenda representativa, e a gente começou a ter alguns aprendizes em sete, porque a gente entendeu que para a gente também ter representatividade ali, é, tinha muitas áreas técnicas que dentro de uma entrega de publicidade que a gente tem cliente, que tem um compromisso de prazo curto, a gente conhecer um novo trabalho no meio desse processo sempre foi muito mais difícil. Então a gente falou, beleza, então vamos colocar um aprendiz no set. Então, desde o primeiro job, a gente sempre teve aprendiz nos sets da Surreal. É, Em 2024, a gente fez a criação, a gente criou por mais inclusão. Por quê? A gente sentiu necessidade de acompanhar essas pessoas, né? A gente conseguiu, em 2024, foram dois avanços que a gente conseguiu traçar o censo, né? Que aí a gente conseguiu taxar ali no mais A mais B, 84% de representatividade no set, para que a gente possa ir mapeando. Então, provavelmente a gente vai ter um outro recorte em 2025, então esses dados a gente vai começar a analisar tudo direitinho agora. Vai ter uma referência, né, de um ano para o outro. Então foram dois avanços. E o Por Mais Inclusão veio para trazer a base que esses aprendizes precisavam. Um acompanhamento, a gente faz dentro do Por Mais Inclusão, é, além da oportunidade de experiência, a gente consegue direcionar ao introduzir esses jovens aprendizes no mercado. Então, a gente consegue também fazer pesquisas e entender, job a job, como é que foi essa absorção, né? Então, para além disso, um edital público faz com que outras camadas, né, atinjam e cheguem até nós, que não sejam bolhas. Eu conheço fulano que vai vir e vai ser aprendiz. Não, a gente fez um edital que a gente possa estourar essas bolhas e que a gente possa capacitar, não de uma forma educativa, assim, né? Mas no dia a dia mesmo com experiência, assim, dentro do set. E a gente tem uma relação de 1 ano com esses aprendizes, né? Foi um ano de Por Mais Inclusão em 2024. A gente está na segunda edição agora.
Então, na primeira edição foram 7 aprendizes e a gente já tem uma pesquisa atual, porque é quase, né, vai fechar o ano agora, um ano de pós, por mais inclusão. A gente entendeu que 20% não, não fizeram um network dentro do projeto. 80% sim. Eu quis falar dos 20% porque a gente olha para isso, né? A gente perguntou: vocês ainda estão trabalhando com audiovisual? Vocês fizeram contato com pessoas durante o programa que te levaram a outros projetos? Você continua trabalhando com pessoas que você conheceu através da Surreal? 80% sim, 20% não. Mas esse recorte a gente já imaginava pelo motivo de são pessoas de Curitiba. A gente tinha aprendizes em São Paulo e em Curitiba. Curitiba a gente filma, mas toda a equipe da Surreal, a gente já não tem a sede lá, em Curitiba. Então, a nossa proximidade com os aprendizes ainda estava longe. Então, foi uma coisa que a gente entendeu nessa edição e já não vai acontecer em 2025. 2025, eu tenho certeza que o dado vai ser diferente, porque a gente já conseguiu arrumar, né, a casinha nesse sentido. E aí todos votaram, para falar sobre o quanto o programa ajudou eles a continuarem no mercado, o quanto o programa ajudou eles, né? A efetividade do programa, esse dado de 4,6% foram os 7 aprendizes aqui do projeto, a amostragem dos aprendizes que trouxe para a gente essa pontuação. Então, aqui eu tenho uma palavrinha da Thaís que deu um probleminha que eu vou ter que abrir em outro lugar, mas eu queria muito que ela falasse para vocês como é que foi a experiência dela no Por Mais Inclusão, que até então foram 2 editais disponíveis publicamente, 14 aprendizes dentro do mercado, inseridos no mercado. Eu vou abrir aqui para vocês um vídeo separado, porque deu um probleminha. Deixa eu ver como é que tá compartilhado aí. Ah, tá ótimo. Gritem se não ouvirem, tá? A gente testou o som, tava tudo certo. Eu acho que uma das experiências mais ricas que o Por Mais Inclusão me proporcionou foi poder ter o contato com vários diretores de produção diferente. A minha área de interesse sempre foi produção. Nunca tive dúvida disso, assim, sempre foi o que eu gostei de fazer. E isso foi muito importante para mim, porque, no geral, o mercado acontece com uma pessoa que chama você e você fica com aquela pessoa durante bastante tempo. Então, o Por Mais Inclusão me pôde proporcionar trabalhar com diversas pessoas com diversos perfis e assim poder escolher qual que eu gostava mais, qual que eu me identificava mais, e graças a Deus hoje eu estou trabalhando com a diretora que eu gostaria mesmo de estar trabalhando, assim. Acho que é muito gostoso quando a gente consegue encontrar pessoas do Criar no set. Agora vem dessa turma nova também do Por Mais Inclusão que já está aí, a do ano que vem que virá. É muito bom encontrar as pessoas e poder se enxergar possíveis dentro desses lugares. Sou muito grata, sou real me deu uma família. É uma nova direção de carreiras, porque eu saí de eventos e para voltar para o audiovisual, que é um meio muito difícil de entrar. É... isso tem que agradecer no meu coração, tudo que aconteceu, o programa, a Débora, todas as pessoas da Surreal. E eu acho que é isso. É isso. Recomendo muito. Se eu pudesse, participaria de novo. E só tenho a agradecer. Uau. Deixa eu tirar aqui, que deu. É ótimo esse compartilhamento de tela, gente. Tudo. Vocês estão aí ainda, né? É muito ruim, né? Ficar falando assim, vai falando, vai falando.
Aí não vê a carinha de ninguém. A gente vai se ver. Acho que sim, agora sim. Tá, tá. Foi. Então, é isso. A gente vai ter agora em janeiro a terceira edição. Quem tiver interesse ou se quiser dividir com outras pessoas, é super importante, assim. É muito legal, a gente se orgulha muito desse projeto. É, vamos lá. Eu Aqui a gente queria só dividir com vocês rapidamente, assim, dessas ações de direitos humanos que a gente tem. A gente conquistou o selo de Direitos Humanos e Diversidade pela Prefeitura de São Paulo, né? Secretaria de Direitos Humanos. E selo de Igualdade Racial também foi um reconhecimento público que a gente conseguiu. E isso é muito importante para a gente, assim, porque todo ano a gente precisa trazer novas. É a mesma coisa do pacto, gente. Todo ano a gente tem que trazer dados, mostrar projetos. Então, essa aula que a gente está dando aqui em parceria, a SPCine também está com selo, né? A gente começou a trocar essa ideia por conta disso. Então, é super importante isso, porque a gente vai encontrando pessoas que têm o mesmo propósito e fazendo projetos juntos, né? Isso é bem importante. E aqui um reconhecimento das próprias pessoas que trabalharam na Surreal, né, como freelancer, é meio mostrar, assim, um pouco, né, assim, o que as pessoas estão falando da gente, assim, mas é muito gratificante porque é uma pesquisa que não é obrigatória, as pessoas foram lá e responderam e fizeram vários elogios, assim, e isso é muito gratificante pra gente. Façam elogios também. É, vamos falar de meio ambiente? É, tem muita coisa, né? Assim, acho que meio ambiente a gente tem que pensar, acho que do início. Desde o momento do consumo responsável, né? Até o finalzinho de para onde vai isso. Acho que é olhar para cada coisa como de onde surgiu para onde vai, assim. Então, é, a gente, antes de qualquer coisa, né? A gente precisa saber que 95% do material usado em set de filmagem são descartados, assim. Isso aí todo mundo já tá carequinha de saber. Tem muita coisa que se compra e que vai pro nada. E não é pro nada que vai, né, gente? A gente sabe disso. Então, antes de qualquer coisa, sabendo disso, a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar com fornecedores responsáveis. A gente tem que pensar no consumo consciente, né? No começo, tem que chamar pessoas para jogar junto, né? Eu botei aqui o selo Ecovision, não sei se vocês conhecem, mas ele é promovido pela Panvision, a gente entrou no catálogo deles esse ano. E eles têm uma calculadora no site deles que você pode colocar seu projeto lá e calcular quanto de gases de efeito estufa seu projeto emitiu. Você pode fazer isso sozinho. E eles lançaram esse ano um catálogo de empresas responsáveis, que a gente entrou também, tem algumas outras empresas, e eles estão colocando mais pessoas, empresas dentro desse catálogo. Então, se você é uma empresa responsável, consciente, procura a Ecovision, é super importante até para a gente mapear isso. Então, tem empresas de catering, né? Tem empresas de todos os tipos que a gente precisar. Então, vamos chamar fornecedores responsáveis para jogar junto, né? Acho que isso facilita 100% quando a gente tá num catering e precisa que eles coloquem um material que não seja reciclado, que não seja, né? Não coloca plástico no catering. A gente precisa que o catering compre nossa ideia, por exemplo, né? Então, vamos pensar nisso e principalmente no consumo consciente, né? A gente pode, o que é que a gente vai comprar, né? Para a caixinha de produção, para o material de arte, é pensar nisso, assim. Então, antes de qualquer coisa, é isso. Eu trouxe os rejeitos mais comuns em sete. Isso aqui é baseado nos dados da Surreal, né? Do que a gente tem lá na Surreal.
de dados desde o ano 1, Job 1. E aí tem algumas coisas que eu queria dividir com vocês aqui. Porque, por exemplo, talheres de acrílico, quase nenhuma cooperativa brasileira recicla, porque é difícil identificar e separar os outros plásticos. Depende muito que material é esse que você está comprando. Isopor, a depender de onde você está filmando, você pode reciclar. Curitiba a gente recicla, ele vira rodapé. Em outros lugares, São Paulo, não recicla, né? Dependendo da cooperativa, obviamente. Então, se você souber, inclusive, avisa. Mas a questão é tudo que a gente pega e descarta, rejeito não é lixo que vai sumir. Isso a gente tá careca de saber. Então, antes de comprar, a gente tem que entender isso. E esses 23% de rejeito que tá aqui é o que a gente tem que diminuir. E como diminuir isso, né? Acho que é importante a gente olhar para os. Não olhar para o que a gente já reciclou, olha para os rejeitos. O que é que falta, né? O que é que falta a gente reciclar, né? Tirar ali dos aterros. É esse o olhar que a gente traz. Então, dando um exemplo de caixinha de produção, por exemplo, né? A gente tem, ah, a gente tem um copo que aí ele pode se degradar mais rápido do que outro, esse material degrada mais do que outro, ou ele pode ser reciclável, ele pode ser reciclável, sei lá, alumínio, que é um material que todo mundo fala que, tipo, não, é a melhor coisa para se reciclar, todo mundo quer, é um material que é caro e tal. Então, acho que olhar para as embalagens das coisas que a gente compra é muito importante, assim, ser curioso nesse sentido para poder fa- fazer a coisa da forma certa, né? Então, por exemplo, copo biodegradável, de plástico biodegradável, ele só é biodegradável em condições industriais. E assim, diz que é menos de 50% no Brasil. Então, assim, é quase inexistente. Então, onde é que eu vou reciclar esse copo? Não é que eu comprei o copo biodegradável e joguei ali e ele amanhã ele não vai estar lá mais. Ele é biodegradável em condições industriais. Então, antes de qualquer coisa, perguntar, né? Copo de papel também. Copo de papel, recipientes de papel, para ele não desfazer, ele tem camadas plásticas internas. E isso é difícil reciclagem, assim, é de 10 a 20% de reciclagem no Brasil. Então, assim, nem sempre é a solução, né? Na Surreal, a gente usa as canecas, né? A caneca, a caneca que a gente tem, ela é reciclável, né? E a gente pode usar quantas vezes for até, né? Então, acho que pode ser que amanhã tudo isso que eu falei aqui seja uma grande mentira, né? Então, as coisas, a gente tem que ficar ligado nisso, porque às vezes surge um novo tipo de material ou surge uma nova forma de reciclar o copo de papel que tem a camada plástica, tem um jeito de tirar a camada de uma forma muito fácil. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. De novo, foram muitos anos fazendo tudo de uma forma intuitiva, errada, para não dizer. Então, acho que a gente precisa estar atento mesmo e procurar diminuir o impacto. E aí eu queria fazer um convite para vocês. E aí queria pedir outro link no chat porque a gente tem um material que fala exatamente de caixa de produção que a gente vai fazer na Surreal no ano que vem. Um bate-papo com uma cartilha falando sobre caixa de produção, sobre materiais, né, que a gente pode substituir, materiais, sei lá, de maquiagem, né? A gente vai dissecar todos os materiais que a gente vem usando, vai pegar aquele rejeito ali dissecar ele e mostrar
soluções é, mais conscientes, mais responsáveis dentro do set, que aí ajuda um pouco a gente a guiar, porque às vezes a gente quer muito fazer e a gente fica, ai, não tô com tempo para pesquisar isso, sabe? Então, vamos se unir. Se vocês quiserem participar, cadastre-se nesse mailing através do QR Code ou do link que tá no chat, tá bom? Acabei de Você. enviar, pessoal, o link no chat. Boa. Salva aí o link para vocês cadastrarem, porque eu faladeira aqui, vou seguir, tá? Falo muito, já tô comendo tempo. É, Então, queria pedir para vocês acessar de novo o QR Code, aquele link de interação, para a gente fazer uma outra perguntinha para vocês. Gente, vou mandar aqui de novo o link da interação, tá bom? Só para vocês não se perderem nos links. Mas eu vou enviar para quem ainda não estava. Esse aqui, que está escrito interação. Pronto. Vocês costumam separar resíduos em casa? Ó, também, hein? Tá bom, não tá não? Eu achei bom. Você sabe o que é pegada de carbono? Sim, sei e entendo bem do assunto. Sim, sei, mas entendo pouco. Não, mas já ouvi falar. Não, nunca ouvi falar. Legal. Onde tá? Já participou de um set de filmagem com gestão de resíduo e compensação de CO2? Tá. 70% não. Beleza. Vamos ver o que é isso aí, então. Já botei a Taizinha aqui de novo, ó. Cadê? Compartilhar. Agora. Agora foi, né? Legal. Sobre reciclagem, assim, vocês tá bem, tá bem bom, né? Eu tô tomando aqui como base a, a cidade de São Paulo, né? É, a gente pegou um dado aqui que é 20 mil toneladas por dia. Foi divulgado no jornal da USP, né? Uma matéria que somente 3,5% dessas 20 mil toneladas é reciclada, sendo que poderiam ser recicladas 40%. Tem várias coisas nisso, né? Assim, não tem coleta em todos os lugares, a cidade é enorme, assim, então acho que tem vários lugares, inclusive periferia, que não passa coleta reciclada, assim, eu acho que a gente ia conseguir melhorar 100% se conseguisse fazer reciclagem ali. 40%, de 40% reciclados, a gente em São Paulo recicla só 3,5, é muito pouco, né, gente? Então, quero fazer um ensaio baseado nisso aí. A gente não tem como mensurar o quanto que o audiovisual gera de resíduo. Mas eu trouxe uns dados da Surreal, né? Então, tem muita coisa que varia, assim. Então, quantas diárias são?
né? Onde é que é filmado? Porque às vezes no lugar a gente já filmou em Salvador e não conseguiu reciclagem de certos tipos de material que a gente costuma reciclar em São Paulo. Então depende muito, assim, né? De quantas diárias, onde foi, quantos profissionais. Se é um set muito grande, o set menor. Então, a gente teve aqui essa quantidade aqui. Você vê que teve um filme aqui que foi filmado em São Paulo, que teve 4 diárias, 100 profissionais. E teve outro filme que foi 4 diárias também, mas foi filmado no Rio de Janeiro, 120 profissionais, a quantidade de resíduo que foi. E às vezes é, sei lá, o tamanho do projeto mesmo, tem várias coisas que podem influenciar, né? É, mas aqui a gente vai tomar por base a média de quilos de resíduo que a gente gera, né, na Surreal, por projeto. E aqui eu estou trazendo projetos de publicidade, tá, gente? Só para deixar, que é o que a gente tem feito. Então, mais de 44 mil obras audiovisuais foram registradas na Ancine em 2024. Isso aqui tô fazendo estimativa figurativa aqui. Então, mais de 44 mil obras audiovisuais registradas. É, se cada uma dessas obras, né, fizessem esse inventário de resíduo, produzisse 150 quilos de resíduo, seriam mais de 6 mil toneladas de resíduo sólido dentro do audiovisual, baseado nesses números da Ancine. Isso é equivalente a um terço do estádio do Morumbi, repleto de resíduo, né? Isso em um ano. E eu estou trazendo aqui uma estimativa de job de publicidade de 1 a 4 dias, e aí a gente tem longas e séries e programas de TV e várias outras coisas que podem gerar muito mais, inclusive, né? Então, como ser responsável pelos impactos das operações? Porque esse resíduo está aí. E a gente vai gerar esse resíduo, isso aí a gente não tem dúvida, né? A gente vai tentar diminuir, a gente vai tentar ir. Mas como é que a gente faz isso, né? Então, consumo consciente é utilizar acervos de figurino, de objeto, escolha de materiais e fornecedores conscientes, né? Pensar na energia limpa, é, como é que a gente pode fazer melhor o cronograma de transportes, né? Quais carros a gente vai utilizar. Então, tem essa questão do consumo consciente, mas também tem em paralelo a gestão de resíduos, porque esses resíduos vão ser gerados. Então a gente precisa fazer essa gestão, fazer uma triagem, fazer inventário, saber quanto de cada coisa, ter a destinação correta, né? O reaproveitamento desses objetos, desse figurino, desse material de arte, como é que pode ser, desse alimento, né? Desse alimento que pode ser compostado e pode virar pode virar adubo para planta. Então, assim, é entender quais são esses resíduos e para onde a gente leva cada um deles. Isso a gente faz dentro do set, né? A gente faz a triagem dentro do set e a gente tenta ao máximo eh, evitar que esses rejeitos sejam rejeitos e vá para aterro. Então, esses rejeitos aqui não tem jeito, né? Do set, ele vai para aterro, sim. E os compostáveis? Compostados. Reciclagem, com inventário. A gente faz uma pré-triagem dentro do set e ele vai ter uma nova triagem dentro da cooperativa. Então, isso já facilita bastante. E o material que não está aí, né? Que nosso parceiro de reciclagem não consegue levar, né? Material de arte, né? Material de objeto, figurino que compra, tecido, como faz, né? Então, dentro da gestão de resíduo, a gente também faz um mapeamento desses materiais para ter um reaproveitamento, que é um material que pode ir para ONGs, pode ir para acervo de objeto e figurino, para ser utilizado em outros projetos, pode ir para ateliês cenotécnicos, então as pessoas constroem aquele cenário lindo, maravilhoso e leva de volta para os ateliês para reaproveitar em outros projetos.
chuchu. Então, instituições de ensino também, né? A gente tem parceria com o CRIA e tem muita coisa que a gente também já levou lá para eles fazerem, utilizarem dentro, dos projetos deles, né? Que eles fazem alguns curtas lá dentro, e tudo mais. Então a gente tem essa parceria com o CRIA, tanto para recrutar pessoas, que eu acho que muitas produtoras assim fazem isso. Só tem Pérolas, a Thaís também, ela vem do CRIA. É, com esse material de cenografia, né? Porque eles precisam de recurso, né? Para poder construir ali. Eu vou trazer um caso de um job que a gente teve, que teve uma taxa de reciclagem baixíssima de 45%. Então, a gente olhou para isso e pensou: o que aconteceu? Nosso parceiro falou, é resíduo de cenografia. Aí a gente foi entender, tá? O ateliê cenotécnico não aproveita esse material, porque, sei lá, material são peças pequenas, peças, né? São peças que eles não vão reaproveitar, não vão conseguir reaproveitar. Ok, parceiro de reciclagem não conseguem levar para reciclagem. Então, assim, tem alguns lugares que, a depender do volume de resíduo de construção, por exemplo, né? Dependendo do volume de madeira, ele conseguiria levar. Mas o volume que a gente tinha, eles não receberiam. E aí a gente pensou, beleza, vai ser rejeito, é aterro sanitário. Mas beleza nada, né? Porque aí a gente pensou, toda vez vai acontecer isso, assim, aí a gente não tá fazendo nada, né? A gente tá nadando e morrendo na praia. Então, vamos entender como é que a gente pode fazer? Então, eu trouxe para vocês um case de do filme que a gente fez que eu queria muito passar para vocês, mas a gente vai botar o link para vocês verem depois, porque ele não tá saindo som. A gente tentou no Vimeo, tentou em tudo, não tá saindo som. Então a gente vai botar o link para vocês verem. Mas foi um filme incrível, assim, que a gente fez. Teve a taxa de reciclagem de 92%. Aqui embaixo é mais de 2 quilos de gás de efeito estufa compensados. Foram 3 diárias, 140 profissionais do audiovisual. É um filme do Carlão Busato. E a gente teve muito material de construção nesse filme. É, Teve madeiras e tapumes, vaso sanitário, muita coisa da própria Tigre, né? E esses tapumes também, né? Madeiras para construção, é, tudo isso seria muito útil, assim, né? Para alguém construir algo. E aí, nessa, brincadeirinha, a gente já tinha um parceiro de outros projetos que constroem casas para pessoas na comunidade do Benfica. Foi o contato de uma amiga nossa que já trabalha no audiovisual, assim, a partir desse contato a gente não largou mais, a Marcela, que é nosso contato lá, na Associação Fênix. Então, a gente já aproveitou mais de 20 cenários lá na. Seja lá, a gente tem dois parceiros, né, que constroem casas assim. São pessoas em situações muito vulneráveis e aqueles cenários grandes, tablados grandes, servem muito assim para eles. Imagina esse material do tigre bonitinho, várias coisas, cimento, tudo assim, foi ótimo para eles. Mas aí eu vou trazer para vocês é, um áudio da Marinês, né? Um vídeo da Marinês, que estava com um problema, situação na casa onde ela morava, ela precisava sair. E a comunidade conseguiu um terreno para ela, e aí ela não tinha como construir. Então a gente entrou em contato com eles, coincidentemente, bem nesse momento, e aí ela mandou esse vídeo pedindo, agradecendo, né, o material que a gente enviou. E aí, aqui eu queria trazer, uma observação muito importante sobre essas doações, né? Da importância da gente vir aqui e fazer esse, romaneio do que precisa, do que vai ser doado, né? Foto, romaneio, precisa, você vai querer isso aqui? Porque
Às vezes sim, às vezes querem muito, às vezes precisam muito, às vezes não. E aí, às vezes, você pensa assim, ah, vou levar, você quer. Eu já vi muito isso acontecer, quero me livrar aqui do problema e entrega ali, você dá o problema para outra pessoa. Então, é sempre importante a gente listar tudo direitinho que a gente precisa. Essa parte de gestão de resíduo é muito importante estar muito em contato com o pessoal da arte, a arte passar para a gente todo esse material para que a gente possa ter tempo, né, de hábil de fazer essas doações, de entender se a pessoa vai querer ou não, né? Então, vou passar Bom aqui. dia, venho através desse vídeo para agradecer pelas madeiras que eu recebi de doação dos cenários e dizer a importância que é essas madeiras na comunidade. Bom, as madeiras que eu recebi de doações, fiz o banheirinho, o quarto dos meus filhos. Ela fez três cômodos, assim, é, e para ela, assim, foi uma felicidade, dá para perceber que é uma condição super precária, né, gente? É tipo, a gente pensa que não, mas vai fazer uma grande diferença. Na reforma da Surreal também a gente mandou muita coisa. A reforma do escritório da Surreal, a gente mandou muita coisa para eles, assim. E se vocês puderem seguir, a Associação Fênix, a Marcela. É, eles são incríveis, assim. Eles atravessam um rio levando móvel, sabe? Assim, tipo, tem muita coisa. Eles precisam muito de ajuda. E no meio da precariedade, eles sempre fazem o Natal, Dia das Crianças, da maneira que pode, sabe? Então, é, é, é muito, muito legal, assim, poder ajudar eles como podemos, né? Assim, no dia a dia, dentro do set e tudo mais com material, com objeto, com tudo. Bom, A gente tem aqui um outro caso, é, que é a- o caso de tecidos, né? Eu trouxe esse exemplo do Zé Delivery, é, que a gente teve 86% de reciclagem, tem os dados aqui do SET responsável, dessas cortinas que a gente tem aqui atrás, assim. Tem tecidos que a gente compra para arte, tem tecidos que a gente compra até para figurino e tudo mais, que sobra bastante, assim. E aí tem alguns bancos de tecido e tudo mais. É, tem vários lugares que recebem esses tecidos para fazer upcycling, né? E aí eu vou compartilhar com vocês o, o nosso contato aqui de doação do tecido, mas eu vou passar esse filme aqui um pouquinho para vocês darem uma olhada, tá bom? Quando você chama o Zé Delivery no churrasco, chama diversão. Agora, quando não chama. Vixe, o congelador tá lotado. ah, vai ter que caber. A vida já é muito dura para tomar cerveja quente. Vem, vem. Salvem a pica! Você sair de casa para comprar bebida quente é perrengue. E perrengue chama perrengue. Melhor chamar o Zé. O Zé Delivery é bebida gelada na porta de casa. Viva a comemoração. É isso, acho que dentro dessa construção aqui tem tanta coisa, né? Sacolinhas, objetos, figurino, tanta coisa que no final a gente precisa olhar para isso, né? E aí os tecidos que voltam, né, dos sets, a gente vai juntando tudo e leva para o coletivo Transol. Não sei se alguém conhece, mas ele fica lá na Bela Vista. É um trabalho que é muito legal, assim. Eles fazem cursos assim para inserção de mulheres trans e travestis dentro do mercado de trabalho,
por meio da moda, costura, eles fazem curso de artesanato, bonecaria, para geração de renda mesmo, né? Então, muito dos materiais que a gente mandou para eles foi para foi para fazer outras peças para costura, para os cursos de costura. As meninas montam estandes em feiras também. E teve material de roupa também, né? De figurino que a gente mandou para lá. É, não só lá, mas outras organizações que recebem esse material. Então, trazendo aqui a importância da gente se munir de bons projetos, né? Bons projetos que possam receber, ter esse catálogozinho, ter esse contatinho ali para quando precisar, assim. Porque material parado não é bom, né? E aí, eu trago um outro exemplo aqui de um job que a gente fez recentemente, que a gente conseguiu nele, pela primeira vez, fazer a taxa de economia circular. Isso aqui é inédito. A gente conseguiu mapear a produção de objetos e a gente viu que a gente está com 94% de economia circular. Significa que 94% dos itens de objeto desse projeto foram retirados de acervo, né? A gente não fez aquisição desses 94%. O que é incrível porque é menos consumo, a gente usou o material que já foi usado em outros jobs também, então é, é o tipo de coisa que a gente não tem conseguido fazer muito em figurino. E isso a gente teve uma roda de conversa dentro da Surreal, no meio de toda essa história, para entender, né, como fazer uma produção de figurino consciente, né? Aqui tá mostrando nos dados, assim, que é 36%. E aí é o dado que a gente tem hoje, tá? Acho que daqui a um ano a gente vai ter outros jobs e vai poder comparar. Mas eu acredito, pelo que as figurinistas, as pessoas falaram, assim, é que a gente vai ter sempre essa taxa um pouco mais baixa, assim, na parte de figurino, assim, acredito. Então, a gente está tentando entender como melhorar esse número dentro de produção de figurino, né? Porque, beleza, tudo bem, a gente pega, né, e faz doação. Eu já ouvi muito até para fazer doação de figurino que é um dos resíduos mais recorrentes, assim, tipo, são muitas roupas, é, às vezes tem lugares que nem recebem mais doação, né? Então, é super importante a gente ter essa taxa aqui para poder tentar transformar de alguma forma. E é super importante a gente usar os acervos, né? Hoje a gente tem a parceria com a Ultimura, que a gente consegue fazer com que esse material não fique parado. Então, se tem algum objeto no final do ano que a gente entende que não saiu, que não teve muita procura, fora os sazonais, né? Que tem coisas que só saem no Natal, por exemplo, né? Então, quando a gente entende que esses objetos estão ali parados, não é a solução para a gente. Então, a gente vai fazer a doação. Então, figurino parado também não é o ideal. Então, a gente precisa entender como é que a gente consegue é, reutilizar essas peças, como é que a gente consegue tornar os acervos mais fáceis, mais palpáveis, como você consegue colocar, por exemplo, no acervo da Ultimura, a gente tem o site e consegue pesquisar ali os objetos, já fazer ali a nossa listinha, tudo bonitinho. De figurino, como é que a gente faz isso? Como é que é essa organização, assim? A gente consegue material, às vezes caimento do tecido, às vezes é uma coisa muito específica que os figurinistas precisam. O que é que a gente tem que desbravar isso, né? Já vou plantando a semente, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, né? É, é isso. O propósito é fazer ser útil. Os objetos que a gente tem na Altimura vira receita para a produtora. Então, assim, para além disso, você consegue ter um retorno, né? Enquanto empresa, consegue ter um retorno. Então, para além disso,
os resíduos que a gente gera em sete podem não ser útil para gente, mas são útil para alguém. Então a gente tem que pensar nisso, né? É, vamos de CO2 depois. Acho que a gente tem. Aqui é um resumo, tá? Da Surreal. Desde o primeiro job, a gente tem mais de 11 ONGs apoiadas. A nossa taxa de reciclagem está em 85%. E a gente precisa, no final disso tudo, depois que a gente consegue, fazer as doações, a gente precisa reportar e reportar para cliente, reportar isso para as equipes, reportar isso para o Pacto Global, né? Reportar para a sociedade, porque eu acho que isso, além de ser um compromisso de transparência, também é uma forma da gente engajar outras frentes para que façam o mesmo. Então, essa parte esse reporte que a gente faz só é possível com os indicadores, né? A gente tem os indicadores desde o primeiro momento aqui, eh, da, da Surreal 2021. A gente consegue enxergar quantos projetos por ano, a gente consegue enxergar quanto de rejeito, consegue mapear por que que teve tanto rejeito, para a gente poder levar uma atenção maior, né? Então a gente consegue enxergar uma diminuiu aqui, né? Ou aumentou aqui a quantidade de rejeito. Então, o que será que aconteceu, né? A gente tem também um norteador, que é a pesquisa de clima no SET. Então, as pessoas falaram em 2025 que a estrutura e as informações não estavam acessíveis e comprometeu a participação das pessoas. Não todas, né? Mas tem uma amostragem aqui significativa, que para a gente é importante entender isso, né? Por que que não estava acessível a estrutura e as informações, né? Então, é, hoje a gente fez um rebranding. Hoje a gente está com a marca do Sete responsável. é, a gente fez um desenho das sinalizações, a gente criou outras formas de comunicar que eu vou compartilhar aqui com vocês, para a gente tentar otimizar, fazer com que as pessoas consigam acessar mesmo, enxergar melhor as sinalizações dentro de sete, assim. Às vezes é preciso a gente dar essa mudada mesmo, para que as placas deixem de ser paisagem, né? Porque às vezes você tá olhando tanto ali, elas viram paisagem, e aí você nem enxerga mais elas. Então, a gente entendeu que era necessário. E aí, passando para os gases de efeito estufa, vou tentar resumir, assim, é, um pouco sobre o que é isso, né? O efeito estufa são os gases da atmosfera que retêm o calor do Sol. Então, eu entendi, me falaram, que é natural e essencial para manter a Terra aquecida. Só que as nossas atividades humanas aumentaram a concentração dos gases, né? Então, hoje a gente está nessa urgência climática, 148 milhões de toneladas por dia, né, de gases de efeito estufa. E isso são vários fatores, né? Aqui a gente vê processos industriais, agricultura, fertilização, várias coisas, viagens aéreas, são várias coisas que emitem, que ajudam a emissão desses gases. E aí, e falando disso, foi um pouco do que conversaram muito na COP, né? Que a gente, acho que o grande foco do mundo agora vai ser diminuir isso. Então, acho que essa questão, os combustíveis fósseis, né, eles estão querendo mitigar, assim, parar de usar combustíveis fósseis. Então, esse estudo vai favorecer muito a gente também, né? Porque, ai, mas e aí, o que é que eu faço? Eu preciso botar um gerador na minha produção. Não, não tem como, né? Ah, eu preciso botar uma gasolina, preciso botar, sabe? Então, tem coisas que a gente vai começar a ver outras soluções. E isso é muito importante, assim. Essa COP vai trazer grandes avanços para a gente, assim. Então, aqui a gente tem mais ou menos quanto que a gente emite nos jobs, né? De novo.
varia demais, assim. Então, a gente tem aqui uma diária que foi 422 quilos, assim. Tipo, não teve muita emissão comparada a essa diária que foi no Rio, que teve viagens aéreas, foi disparado. Então, é, dentro dentro do set de filmagem, a gente tem que pensar em viagens aéreas, a gente tem que pensar em quanto tempo de gerador, qual a capacidade de gerador, a gente tem que pensar quantas pessoas ali, quanto de resíduo que essas pessoas geraram ali. Todos esses dados servem para a gente poder ter ideia dessa pegada de carbono, a tal pegada de carbono, que eu vou falar um pouco aqui. Como é que é isso, né? A gente tem 44 mil obras, vamos imaginar de novo, 44 mil obras audiovisuais registradas na Ancine. Em média, na Surreal, não sei, eu acho que é até mais, mas assim, digamos que mil quilos de carbono gerado por job, a gente vai ter mais de 44 mil toneladas de gases de efeito de estufa produzidos pelo audiovisual. Isso aí é equivalente a 370 mil árvores adultas para poder compensar, que é equivalente a 15 parques ibirapueras, né? Isso aí é um dado no ano de 2024. Uma estimativa aí figurativa para a gente ter uma ideia do tamanho disso dentro do audiovisual. Então, como devolver, uma vez que a gente emitiu, né? Como é que a gente devolve o equilíbrio à natureza? Então, tem os cálculos de emissões por projeto em toneladas de CO2 equivalente. Esse é a medidinha, CO2 equivalente. Isso, a gente tem vários parceiros no mercado que fazem esses cálculos, que orientam a gente, que explicam como é que isso funciona. A gente não precisa, aprofundar muito nisso. Mas é importante a gente saber que a quantidade de pessoas influenciam o tempo de projeto. Ah, o projeto durou 3 anos, né? 3 anos em loco, não sei. Em casa, ah, não, tinha que deslocar para tal lugar. Hoje a gente compensa também emissões do escritório da Surreal. Então, tudo isso influencia igual. Quantas vezes a gente trabalha na produtora? Qual o deslocamento das pessoas até lá? A infraestrutura que está ali, né? Ah, tem o gerador, a gente tem, a gente gastou um lugar aberto, a gente gastou tanto de energia, a gente gastou tanto de gerador. Então, tudo isso, o transporte que a gente usou, quantas vezes, quantos quilômetros foram rodados, qual tipo de carro, tudo isso influencia. Esses dados a gente vai passar para o nosso parceiro ambiental, que vai fazer o cálculo das emissões e vai sugerir alguns projetos para a gente fazer a compra de crédito de carbono. Então, a gente faz a compensação, que é dos gases de efeito estufa. Então, um crédito de carbono é equivalente a 1 tonelada. Então, né, a gente teria que comprar 40, mais de 44, né? 45 créditos de carbono para compensar o do audiovisual ali. 45? Tô toda doida. Sei lá, essa matemática. Mas é cada crédito, cada tonelada, né? Isso, 45 mil créditos de carbono. Ah, boa. Meu pai se revirando agora. Certificados, por padrões internacionais, né? Os projetos têm que ser certificados por padrões internacionais. Para algum projeto vender esse crédito de carbono, passa por um processo, que eu não sei qual é, mas ele tem que ser certificado. Eu vou mostrar aqui o selinho dos certificados que a gente tem. Então, ele pode ser um projeto de reflorestamento e conservação florestal, energias renováveis, gestões de resíduos e biogás, agricultura regenerativa. Então, tipo, projetos que trabalham nessas linhas fazem venda de crédito de carbono e a gente pode escolher qual projeto. A gente já apoiou esses projetos aqui, né? De agricultura regenerativa, energia renovável. Esses projetos foram apresentados pelo nosso parceiro, Ecaplan,
e eles têm a verificação, né, por padrões internacionais, certificado por padrão internacional. Ok. Dentro da Surreal, a gente teve mais de 300 mil quilos de carbono neutralizado, certo? Foram 6 projetos, e são esses projetos, são 4 regiões da Amazônia e 2 projetos de regiões da Mata Atlântica. É equivalente a quase 2.000 árvores. Desde o primeiro projeto, tá? Isso é desde 2021. E acredito que com o do escritório também. Aqui está um pouco do quanto a gente emitiu, né? De CO2 ao longo do ano. E aí eu queria trazer aqui também formas de diminuir esses dados, né? Porque a gente tem, acho que é importante a gente reconhecer aqui quais são os nossos vilões, né? Viagens aéreas, assim, são sempre lá em cima. Viagens aéreas, a gente percebe que a maior, sempre é o maior emissor, assim, dentro dos projetos. Deslocamento terrestre também a depender né, do projeto. Mas aqui a gente consegue entender os vilões para depois pensar como mitigar, né? Tipo, beleza, a gente fez a compensação de CO2, mas a gente pode diminuir isso, né? Vamos ajudar também? Então, fazer a gestão de resíduo ajuda. Fazer a gestão de resíduo dentro do set já diminui, porque 150 quilos de resíduos no aterro sanitário gera 0,18 toneladas de CO2 equivalentes, que é equivalente a um braço de viagem aérea de São Paulo para o Rio. Então, resíduo em aterro sanitário emite CO2, gases de efeito estufa. É, Gestão de transporte. Se a gente tem possibilidade de fazer uma gestão melhor de transporte, pensando em carros elétricos, pensando em transporte público, pensando em como juntar a equipe em um ponto de encontro para poder levar para os locais, né? Juntar, gerir da melhor forma para que escolher o carro e escolher os trajetos também. Acho que isso ajuda também a gente pensar melhor, né? Acredito que agora vai dar uma baixada nesses carros elétricos aí, hein? Olha, isso aí é uma redução média de 70 a 90%. Energia limpa, né? Quando a gente fala em energia limpa, o nosso gerador, infelizmente, é uma coisa que a gente precisa ter dentro de set, né? Mas ele é assim, dentro do set, ele é de 20 a 40% o CO2 equivalente do set. 20 a 40% é referente ao, ao quanto o gerador emite, né? De gases de efeito estufa. E a gente tá nesse processo de namoro com esse ecogerador, que é da Liconic. Liconic, será que eu tô falando certo? É um fornecedor que a gente conheceu no selo Ecovision, o catálogo que eu comentei com vocês. Então a gente já bateu um papo, a gente tentou usar ele em uns 3 sets, assim, é, e não conseguiu ainda, mas é uma meta, porque, na verdade, eles os ecogeradores dele a etanol, e são com a potência que pra gente não funciona. Mas para base de produção, talvez. Mas também, quando a gente está num job que a gente precisa produzir, pré-produzir, e aí a gente vai, vamos testar um novo gerador? Isso deixa qualquer diretor de produção tenso, eu acredito. Eu ficaria. Não vou testar nada, eu preciso entregar esse job. Então, a gente está desenhando uma forma, mas assim, quando a gente conseguir implementar esse gerador dentro do set, a gente vai conseguir uma redução de impacto de 80%, né? Então, eles dividiram com a gente que ano que vem eles estão fazendo testes para poder lançar esse gerador de 75
quilowatts, né? Então, isso para gente é super importante. Eu fiz questão de trazer aqui porque as coisas estão, os novos formatos estão surgindo, né? As coisas estão acontecendo e a gente precisa sempre parar e se perguntar. No audiovisual, que tipo de decisões a gente toma antes e durante, após um set todos os dias? Em que elas impactam? Como mudar o rumo e ser mais responsável em nossas produções? Então, aqui a gente tem um breve desenho, assim, vou passar de um jeito bem rápido, que eu tô quase lá. Nas etapas de pré-produção, a gente tem que estar ali, perto da produção, é, quase que invisível, mas também é, é, se mostrar também ao mesmo tempo, né? Se mostrar presente, porque o job está acontecendo, as coisas precisam ser entregues, mas em todas essas etapas a gente vai mapeando e vai munindo a equipe de informação. Então a gente tem um manual de produção, manual de cultura surreal, código de ética e conduta. O bate-papo anti-assédio que eu mostrei para vocês e o canal de escuta, tudo isso a gente disponibiliza quando a gente faz o start com a equipe. Então, a equipe tem acesso a tudo isso. Dentro da reunião geral, através de e-mails, a gente faz um reforço sobre o set inclusivo, fala sobre contratar equipe diversa, a gente fala do Por Mais Inclusão, porque é importante que esses aprendizes sejam apresentados por nós, para que a equipe entenda a importância disso, né? Para que possam dividir com as pessoas experiências, né? Porque eu acho que nessa situação é sempre mútuo. Então, quando a gente, enquanto produtora, se coloca nesse lugar, a gente consegue dar um respaldo para esses aprendizes se sentirem mais acolhidos ali dentro. Então, a gente, quando tem a PPM, a gente faz o mapeamento da locação, faz o contato com a arte, com a produção, para entender onde vai ser, como vai ser essa configuração, para poder separar o nosso kit de set responsável e fazer contratação dos serviços necessários, seja a compensação de carbono, seja a gestão de resíduo. A gente faz todo esse desenho após a PPM e o Tech Scout. Durante o set, a gente tem o monitoramento e ações educativas, né? Então, no início da filmagem, a gente verifica as sinalizações, vê se tá tudo ok, monitora também saúde e segurança da equipe, né? Então, é importante a gente ser mantenedor da cultura surreal durante o set, de olhar por isso também, de ser essa figura ali. E no final, na desprodução, a gente faz o acompanhamento dessa gestão de resíduo. Então, a entrega das doações, reciclagem, compostagem, tudo isso a gente tem que mapear até a desprodução, para acompanhar de perto. Então, pós-filmagem, a gente envia a pesquisa de clima do set para as pessoas, envia um relatório para o monitor de set para que ele dê um feedback para a gente como foi aquele set, se teve alguma coisa que ele acha que poderia ser melhor, né? Seja sobre sinalização, seja sobre alinhamentos com a produção, seja sobre clima de set mesmo, algum ocorrido ali dentro, sobre segurança do trabalho, né? Então, tudo isso a gente mapeia pós o set, faz o cálculo da pegada de carbono através dos dados que a produção passa para gente, faz o inventário de resíduo e faz o fechamento. Esse projeto só acaba pra gente quando a gente faz a divulgação do filme. O filme terminou, a gente divulgou, a gente divulga os dados desse filme. A gente manda um certificado para o cliente, a gente cria a página do projeto com compensação de CO2. A gente divide com a equipe os resultados, divide com o cliente, divide com o mercado nas redes sociais da Surreal, porque é importante comunicar e engajar. Se a gente não comunica o que a gente não engaja, né? Então são coisas que são muito próximas e é muito importante para a gente
deixar sempre as sinalizações muito claras, porque para a gente é importante refazer toda a identidade visual do set responsável, porque as pessoas não estavam tendo mais atenção a elas, assim, que a gente precisa trazer outras informações, porque a gente precisa dividir outras coisas. Como é que a gente divide no meio do set que tá aquela loucura, assim? Então, o que é que a gente pode fazer para isso, né? É sobre transparência de dados também, né? A gente precisa ter essa transparência sobre nossas ações. É treinamento, capacitação, esse momento que a gente está tendo aqui, ou o momento que a gente vai ter ano que vem, falando sobre caixinha de produção. Isso faz parte também de um movimento que a gente está fazendo aqui, né? Sensibilizar, assim, as equipes e educar as equipes. E falar que a gente precisa de quórum, a gente precisa de mais pessoas, compartilhar boas práticas. Então, quando a gente vem aqui e cria as orientações de sete, faz um guia, esse é um guia de sete responsável que a gente manda no e-mail para os diretores de produção. A gente fala, ó, tem aqui, tá no manual de produção. Tudo que tá aqui tá no manual de produção, que tá disponível para as equipes. Mas a gente também tem um guia que reforça, ó, é o sete responsável aqui, qualquer coisa fala comigo, tamo aqui. A gente manda um e-mail de boas-vindas para a equipe com todas essas informações. A gente manda um e-mail para arte e figurino falando sobre economia circular. Tudo isso está na nossa cultura. Tá, mas é importante a gente levar através de outras formas de comunicação para que as pessoas acessem isso, porque a gente entende também que tem muito assunto, muita coisa. E a gente precisa estar ali o tempo todo como um pop-up, assim. E tem o e-mail de validação da participação, que é quando a pessoa faz o treinamento anti-assédio ali, né? Que é o bate-papo, é um pocket, e valida a participação, porque para a gente é obrigatório que as pessoas façam esse treinamento e que validem isso para poder participar do job. A gente tem sinalização de sete, que é super importante também. É importante que seja uma linguagem acessível para todas as pessoas do sete, todos os cargos, e que seja assertiva. Então, quando a gente faz uma mudança na sinalização, é para que a gente consiga tornar acessível isso. Além disso, a gente tem a monitora de sete, né, também. Divulgação, né? Que é quando a gente lança o filme e lá a gente coloca, ó, esse filme teve uma taxa de reciclagem de tanto. A gente usa a coisinha legal ali do filme, né? Aí fala, olha, o filme saiu um novo filme. A gente usa esse espaço midiático para trazer informações sobre o site responsável, porque isso atiça já uma curiosidade na pessoa. Fala, nossa, mas o que é isso, né? Então, acho que é importante a gente divulgar isso nesse momento, para trazer atenção. No site da Surreal, tá, todos os dados nossos estão lá. A gente tem a compensação também disponível no Carbon Fair. E tem um relatório final lá para o cliente e agência, que a gente fala o que foi doado, a gente manda resultados gerais um pouco mais esmiuçado do que o que a gente manda para a equipe, né? Esse de pedigree, por exemplo, aqui é o que a gente manda, coloca no Stories e manda para a equipe também, para o mercado. E informação, né? Então, colocar a monitora com uma ação educativa dentro do set é muito além. No início teve muita situação das pessoas, quando tinha marmita, as pessoas entregavam para essa pessoa fazer isso. E a gente bateu o pé, eu falava, ó, não, não é, cada um é responsável. Não é para entregar, não é para você fazer, né? Não é para você tá aí para orientar. Então, acho que a gente é responsável pelo nosso resíduo. Se eu estou almoçando aqui, eu não vou entregar meu prato para uma pessoa fazer, eu vou tirar o resíduo do meu prato e eu sou responsável por isso. Eu sou responsável, né? Então, ter uma monitora no set serve para isso. A gente tem esse material aí da economia circular, que a gente coloca algumas curiosidades, inclusive essas que a gente trouxe aqui sobre o coletivo Transol. A gente traz algumas coisas que mostram para a pessoa que
não é uma ação pontual. Mostra para a pessoa que outras coisas acontecem no set responsável antes e depois. Então ele é vivo, ele tá ali, ele não tá ali só, vamos jogar aqui o resíduo não, ele vai para compostagem, ele vai para reciclagem, a gente estuda esses dados. Então tudo isso a gente vai trazendo ali como uma brincadeirinha na hora do almoço ali, no Você Sabia, para quem quiser saber um pouco mais. E a parte educativa, que são essas aulas que a gente faz, né? Já teve produção de figurino e sustentabilidade no audiovisual, audiovisual anti-assédio, a gente trouxe a Raquel, que vocês conheceram aqui, para falar com o mercado. São eventos abertos na Surreal, todo mundo está convidado, acompanhe, escreva lá no mailing, tá? O link tá aí no chat. Quando a gente tiver esses encontros a gente manda para vocês. Acho que é super importante para a gente engajar, e fortalecer o mercado. Eu queria, resumidamente, falar aqui, sobre a Mara. A Mara Sustentabilidade, ela começou no mercado esse ano fazendo gestão de resíduo, mas ela trabalhava com o nosso primeiro parceiro, que chama Ecaplan, e hoje ela está fazendo vários sets, gestão de resíduo em vários sets. Quando a gente começou no primeiro job, a gente teve que fazer um formato de gestão de resíduo que a Ecaplan não estava acostumada. A Ecaplan era uma empresa que trabalhava em eventos. Então a gente falou para eles, não dá para usar cinco, seis lixeiras. Então, vamos tentar diminuir e entender como é que a gente faz isso dentro de logística para a gente não perder. A gente já perdeu material reciclado, porque as pessoas misturavam. Então, a gente começou a montar uma estrutura com um monitor de set, com toda essa estrutura a gente começou a montar para que pudesse existir isso de gestão de resíduo em set, com reciclagem, compostagem e tudo mais. Então, a gente fez esse movimento junto com a Ecaplan. Hoje a Ecaplan já trabalha com várias produtoras no mercado e da Ecaplan veio a Mara, que é nossa estrelinha, assim, todo mundo ama, assim, quem conhece ama. Ela é super cuidadosa também. é, já tá com uma empresa dela, ela tá fazendo trabalho com outras produtoras. Acho que eu já tô meio que perdendo o meu tempo aqui. Mas essa mensagem da Mara sobre fortalecer o mercado é muito do que eu quero finalizar aqui um pouco minha fala agora, né? Que eu já vou dar mais 2 horas aqui. Que a gente tem fragilidades no processo, né? Os ritmos do mercado, emergências, demanda do projeto, engajamento das pessoas, assim, seja equipe, cliente, pra gente é muito difícil, assim. Às vezes dá vontade de desistir. A gente chora uns com os outros o tempo inteiro, assim. A gente tem uma equipe muito boa dentro da Surreal que acaba um puxando o outro, assim, nessas horas, sabe? É, mas é muito difícil, de verdade, trabalhar com isso, assim. Mas tentar entender quando a gente deve ser invisível, porque a prioridade é entregar o filme, e quando a gente deve ser percebido, porque as coisas precisam acontecer. Aqui na Surreal a gente trabalha dessa forma, mas não é uma ditadura, não é uma forma impositiva, é uma forma de tipo, vem comigo, né? Vamos fazer isso. E putz, hoje não deu. Tudo bem, hoje não deu. Vamos ver onde a gente falhou, amanhã a gente vai ser melhor. Existem muitas fragilidades nesse processo, assim. Aqui a gente acabou mostrando algumas delas, né? Mas a gente vai errar. A gente já errou muito. A gente vai errar muito nesse processo. Mas a gente tem que ter calma, porque o processo é vivo. E a gente mostrou aqui hoje, o quanto ele já mudou, o quanto ele ainda precisa mudar, o quanto ele tá andando, né? Melhorando. Várias pessoas, várias frentes aqui no mercado procurando novas soluções.
E a gente estar aqui hoje é muito importante, porque a gente precisa ser guardião dessa ideia. Acho que o meu desejo hoje é que isso. Até falei com o pessoal da SPCine para a gente tentar deixar isso disponível para quem não pôde participar, e que isso fomente outros movimentos e que a gente consiga fazer outros encontros falando sobre isso, porque eu acho que é aí que a gente vai conseguir fazer a máquina funcionar. Tem muita coisa que não depende da gente, depende do mercado, depende, sei lá, no caso de publicidade, de cliente, né? Então, tem várias coisas que a gente às vezes fica entravado, parece que a gente está nadando contra a correnteza, né? Mas a gente tem que um segurar ali no outro e ser guardião para que essa ideia não seja engolida por essa voracidade do mercado. Então, para dizer aqui que a gente é agente de mudança e que as lideranças, principalmente, se tem lideranças aqui nesse papo, as lideranças são papel chave nisso, sim, porque são exemplo. Isso é muito importante quando uma equipe sabe que tem um respaldo da liderança para fazer a coisa certa. Mas a gente também é agente de mudança e a gente tem voz. E a gente pode falar com essas lideranças também. A gente pode falar arranjar outras redes, porque acho que é só assim que a gente, formando redes, que a gente consegue mudar alguma coisa. A gente só conseguiu fazer o que fez na Surreal porque a gente tinha o respaldo da liderança. A gente tinha o respaldo das equipes. Assim, nada disso que a gente fez hoje seria possível sem muita gente. Diretores de produção que chegaram junto, equipes que chegaram juntos, parceiros do mercado que entraram junto, equipe da própria Surreal mesmo, que chegou junto das ações, das ideias, dos desafios. Então, isso é um trabalho de muitos, assim. E eu acho que é importante, vou até interromper aqui para ver a carinha. É importante a gente ter essa consciência. E aqui é um chamamento para que todo mundo possa levar isso adiante. E eu espero que eu tenha conseguido dividir um pouco com vocês, sem me embolar tanto, que eu possa ter feito alguma diferença na vida de vocês aqui.